Boa tarde, é com muito prazer, com muita alegria que eu venho aqui hoje para fazer mais um vídeo, mais uma gravação, né? E como combinado, nessa gravação de hoje eu vou falar do perispírito, foi o que eu mencionei, né? Porque na gravação passada eu falei que nós somos compostos por um tríplice natural e expliquei esses 3 itens naturais, que é humana, né? Espírito ou alma e astral. Mas quando eu expliquei o que significa espírito ou alma, eu acredito que ficou um ponto de interrogação aí. Porque eu expliquei que o que vai determinar se nós estamos uma alma ou se nós estamos um espírito é o estado em qual nós iremos nos encontrar. Sim? Quando encarnado, sou uma alma. Ao desencarnar, volto para a dimensão espiritual e passo a ser um espírito. Eu perco meu corpo, deixo de ser um indivíduo e passo a ser um espírito, né? Mas eu expliquei que é na alma, já que estamos falando do encarnado primeiro, é na alma que mora a vontade, inteligência e o sentimento, o que vai designar quem é você, né? Então, quando estamos encarnados, sou uma alma e possuo a minha vontade, inteligência e sentimento. Quando eu perder o meu corpo, que eu morrer, volto para a dimensão espiritual, mas com essa essência principal de um início, que é com a minha vontade, inteligência e sentimento. Daí eu posso te afirmar que a morte do corpo não vai nos tirar nada. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas que éramos quando encarnados, com as mesmas vontades, as mesmas índoles, os mesmos costumes, né? Nós só vamos perder o nosso boneco. Por isso, depois da morte física, da morte do corpo, só há vida. Não existe essa coisa de que acabou. Então, aí de tudo isso aí veio a palestra de hoje. Porque quando eu estou encarnado, eu estou no meu corpo. Quando eu saio do meu corpo, para onde eu estou então? Né? O que acontece aí? Como eu vou aparecer no plano espiritual? Uma fumaça? Uma energia? Um sim ou não? Como? Por isso hoje nós vamos falar do perispírito, né? São vários nomes científicos dados a esse corpo fluídico, essas nossas vestes para o plano espiritual. É perispírito, corpo fluídico, veículo de manifestação da consciência, psicossoma, são vários nomes dados. Mas na realidade todos significa esse nosso corpo energético, essa nossa veste, o nosso perispírito. Quando eu morrer, já estou na dimensão espiritual através do meu perispírito. Mas o que é o meu perispírito? O meu perispírito, ele é idêntico ao meu corpo. É como se você estivesse olhando no espelho. Ele é idêntico. Ele acompanha o envelhecimento de suas células do dia a dia. Então ele está acoplado no meu corpo, mas a densidade dele é mais sutil do que a do meu corpo humano. O meu corpo é 78% de água, é 5 litros de sangue, né? Tem os órgãos, tem o osso, a pele. Então a viscosidade, a densidade do meu corpo é que me proporciona os momentos aqui na Terra. Ele que me concretiza aqui, porque o meu corpo me deixa submisso a essa força gravitacional que me impulsiona para o eixo da Terra. Por isso o mundo de prova e expiação. Eu não vou conseguir fugir daqui, né? Então aqui o meu corpo, que é recíproco a tudo isso, é o meu corpo humano. Mas quando eu desencarnar, já estou na dimensão espiritual, através do meu perispírito. Eu vou me ver da mesma forma que eu sou. Só que a densidade dele é mais leve. Ele está sempre aqui com a gente. Lembra quando eu disse do astral? Que nós estamos sempre nos 2 mundos, quando encarnado? Porque o meu corpo, eu estou aqui no plano material. Mas o meu perispírito me deixa sempre ligado na dimensão espiritual. Então nós estamos sempre ali, a todo momento. Quando eu morro, já estou na dimensão espiritual. Vou me ver através do meu corpo. Então são 2 motivos. Lembra que eu disse que o que vai determinar o estado que você se encontra? Quando alma, no estado encarnado. Espírito, no estado desencarnado, fora da carne. Mas muita gente não sente essa mudança de estado.
de encarnado e desencarnado, de alma e espírito. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é esse que eu estou explicando, que o nosso perispírito é idêntico ao nosso corpo, né? A pessoa desencarna, vai olhar e vai se ver da mesma forma. Acontece muito nos hospitais. Mas a pessoa chega lá inabilitada, né? Chega doente, já toda fisicamente já se vendo que não está legal, a pessoa está inchada, tá? Muitas coisas podem ter acontecido no decorrer da vida, ou não, mas é o que está acontecendo ali. E a pessoa desencarna, e quando ela vai se dar por si, ela vai ver que ela está idêntica, ela vai falar, nossa, os médicos me melhoraram. Por quê? Porque ela vai se ver na dimensão espiritual, mas da forma que ela era. E vai se ver andando nos corredores dos hospitais. O sujeito, por exemplo, está andando de moto e cai, perde um membro, vamos supor o braço. E quando ele está indo para o SAMU, para o hospital, ele encarnado ainda, ele vai meio que sonâmbulo, abre os olhos e vê que está faltando o braço dele. Aí ele desmaia e não aguenta, morre, desencarna. Quando ele desencarnar, que ele vai se dar por si, ele vai se ver com o corpo que ele era, com o braço que ele tinha. Porque o perispírito está na dimensão espiritual. E lá o seu braço não vai ser arrancado, certo? Então ele vai se ver da forma que ele era. Ele vai falar, nossa, os médicos já me curaram. E vai embora para casa. Já colocou na cabeça, muitas das vezes, que não tem vida após a morte. Já está no seu intelecto. Então fica difícil a ficha cair. Esse é um dos motivos que a pessoa não sente muito essa mudança de estado. Não sabe às vezes que morreu. E o outro motivo é porque a morte ela é indolor. A morte ela não dói. O sujeito ali está infartando, por exemplo, ele não sente a dor, ele não sente a dor da morte. Ele está sentindo a dor do infarto. O que está proporcionando essa dor para ele? O corpo. É o meu corpo que está proporcionando essa dor para mim, né? Às vezes, no decorrer da minha vida, vou dar um exemplo. Como muita gordura. Aquela gordura faz com que as minhas veias vão engrossando a parede por dentro. Porque essa gordura ela vai posando por dentro das veias, das paredes da minha veia. Então eu tenho 5 litros de sangue no corpo. E eu estou perdendo espaço, porque a minha veia está ficando mais fina. As paredes delas estão engrossando devido à vida que eu venho levando. Comendo muita gordura, fumando muito cigarro, nicotina, bebendo muito. Estou dizendo isso, gente, é um exemplo, né? Estou falando a respeito da dor que o nosso corpo nos proporciona. Então você tem uma vida assim, aquelas paredes da veia vão diminuindo. Os 5 litros de sangue tem que passar. O que acontece? O coração tem que fazer mais força, tem que fazer mais pressão para aquele sangue passar com pouco espaço. O que acontece? A pessoa infarta. E quando ela infarta, das duas, uma. Ou o médico chega e consegue reanimá-la, fazer um ponto de safena, desentupir a veia e tal, e ela sobrevive e fica encarnada mais 10, 20, 30 anos, dependendo da expiação dela, da necessidade expiatória dela, ou essa pessoa desencarna devido àquele infarto. Mas a dor vai parar. Como assim, Jean? Sim, a dor vai parar. Porque simplesmente não vai doer mais. O médico vai melhorá-la, a dor para. E ela está encarnada, vai ter uma vida ali. Ou ela vai desencarnar, sair da carne e a dor vai parar. Só que ela já está na dimensão espiritual, se vendo pelo perispírito dela da forma que ela era. Sim, mas a dor parou. Porque o corpo, aquela dinâmica daqueles órgãos que está proporcionando a dor àquele ser. E quando ela sai da carne, desencarna, já não dói mais. Já não vai doer. Porque eu já saí do meu corpo. Então, aquela pessoa sentiu simplesmente a dor do infarto, não a dor da morte. Se eu pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, eu vou sentir a dor da morte? Eu vou sentir a dor da munição atravessando os meus tecidos? E vou cair e vou sentir essa dor? Não, eu vou simplesmente cair. Quando eu abrir os olhos, já estou na dimensão espiritual, vendo da mesma forma que eu era, através do meu perispírito. Meu corpo fluídico, minha véstia para o plano espiritual. E não estarei mais submisso a essa força gravitacional. Estarei submisso a outra força gravitacional na dimensão espiritual, né? Mas o que
Afinal, significa a palavra perispírito. Vamos lá. Periferia. Quando eu falo com você, periferia, o que você vai pensar? Aquele bairro que tem lá no cantinho da cidade. Não deixa de ser errado, está certo. Porque periferia é o que está ao redor do centro. E o perispírito é o que está ao redor do espírito. E o que é o espírito? É o ser que eu sou designado a ser, de acordo com as minhas, com a minha evolução, que é a minha vontade, inteligência e sentimento. É a forma, lembra da forma? Então essas vestes, quando o perispírito é o meu corpo para o plano fluídico. Então é assim que eu vou aparecer do lado de lá, do outro lado da moeda. É da forma que eu era quando aqui encarnado. Mas é necessário também ressaltar uma observação rápida, que quando a gente perde o nosso bonequinho, o nosso corpo humano, nós perdemos a nossa expressão para com o lado de cá, dos encarnados. Mas estamos vivos. Então, eu, por exemplo, quando era mais jovem, que fazia as minhas travessuras, nada tão grave assim, acredito eu, mas na minha mente eram minhas travessuras. Eu chegava em casa e sabia que a minha mãe estava lá, presa no bonequinho dela, no cavalinho dela. Chegava lá e já via minha mãe de longe. Opa lá, a mãe está lá. Vou esconder da mãe, ela vai passar aqui. Então eu sabia que ela estava presa ali. Hoje, posso dizer que a minha mãe já desencarnou, sim. Minha mãe já desencarnou. Então, é muito complicado eu querer fazer alguma coisa que ela não gostasse, porque de repente ela pode estar aqui perto de mim. Ela perdeu as expressões dela, mas ela está viva. Vamos notar que na própria fala a gente denota o desconhecimento das pessoas. Quando dizem, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um amigo. Então a gente nota o desconhecimento. Porque o Espiritismo vem elucidar isso tudo e explicar que eu não perdi ninguém. Eu não perdi a minha mãe. Eu tenho uma mãe que desencarnou, que saiu da carne, mas jamais da vida. Eu não perdi uma mãe, eu não perdi meu pai, não perdi meus amigos. Eu tenho amigos que desencarnaram, que simplesmente perderam as expressões para com essa força gravitacional aqui. Então a próxima fala minha, eu vou falar de um assunto muito interessante, e muito polêmico, que se diz respeito para onde nós iremos quando nós desencarnarmos, quando a gente morrer, quando nós deixarmos o nosso boneco aqui. Para onde a gente vai, Então é muito interessante, porque quem nunca quis saber disso, Ou às vezes, poxa, você perdeu uma pessoa, para onde ele foi, para onde ela foi? Então eu vou explicar isso aí, vou tentar explicar numa transparência muito branda, E vamos lá comigo, muito obrigado, aperta o sininho, desculpa qualquer coisa aí, qualquer dúvida manda para mim que eu vou estar aí trabalhando em cima aí, Vou estar ancorando aí um tempo meu em prol de responder vocês essas dúvidas. Muito obrigado, tamo junto.